Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou Juliana Lafron e a gente está aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que é a casa do nosso programa. Como sempre, eu estou aqui do ladinho do Kaique Barbosa, meu co-apresentador e maninho. E aí atrás da telinha a gente tem Beni Coquito Filho, Luan Matos, que são responsáveis pela produção e edição desse programa. E eu vou passar agora pro Kaique, né, meu maninho, pra gente saber do que a gente vai falar hoje, qual que vai ser o assunto e quem é a nossa convidada. Boa noite, Ju, boa noite, equipe, boa noite todo mundo que está assistindo nosso programa. Hoje a gente vai falar de um tema que eu tô precisando saber sobre esse tema aí. A necessidade do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E a gente trouxe Janaína Faller, que é formada em comunicação social, publicidade e propaganda, especialista em marketing, coach, é mentora, especialista em planejar e organizar seus objetivos de vida e de carreira rumo aos seus maiores planos e sonhos. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Olha, a gente que agradece, Jana. E quem que não quer saber, né, como organizar a vida, como alcançar sonhos, metas? Eu acredito que todos nós tenhamos essa vontade, né? Talvez o Kaique um pouquinho mais nesse momento, né? Nesse momento em que me encontro. Mas eu tenho certeza que você aí de casa vai se interessar muito pelo assunto de hoje. E Jana, aqui a gente falou, né, no seu currículo, a questão do coaching, por exemplo, né? Então, de acordo com a sua formação e a questão do coaching, pode ser que venha um estereótipo junto com isso, né? Sim, a gente sim. sempre fala muito de desconstrução de estereótipos aqui no programa. Por isso, a primeira pergunta que a gente vai te fazer é a nossa desconstrução de rótulo, né? Quem é a Janaína Faller? Como que você quer que as pessoas que estão assistindo a gente te enxerguem? Ótimo. Eu quero que vocês me enxerguem como uma pessoa que pode facilitar o seu processo de integração da sua vida com a sua carreira. Muitas vezes nós buscamos o equilíbrio, mas talvez não vai ser 50-50, mas a gente sempre vai buscar uma forma de ter mais vida na nossa carreira. Ou ainda ter um trabalho que ajude você a ter a vida que você gostaria de ter. E eu quero ser essa pessoa que vai te ajudar nesse processo. Maravilhosa, não é? Quem já não se interessa por essa descrição? Não chore, Kaique, não chore, Kaique. Mas a gente tá brincando aqui com o Kaique que tá interessado nesse tema, mas não é só ele, galera. Eu tô com um dado aqui, ó. De acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo consultor de carreiras Fred Machado para o seu livro É Possível Se Reinventar e Integrar a Vida Pessoal e Profissional, no ano de 2017, em 21 estados do Brasil, cerca de 90% dos trabalhadores brasileiros afirmaram que estavam infelizes nos seus trabalhos. E desse percentual, 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64% não gostariam de fazer algo diferente, além do que fazem hoje e que de fato trouxesse felicidade, né? É um número muito grande, né, Janaína? Sim. E eu sempre me deparo com essas pessoas que estão insatisfeitas e principalmente com esse percentual que não sabe muito bem o que fazer e como fazer. Então eu entro muito nessa parte do processo, onde entendendo quem é a pessoa, o que ela gosta, quais são os objetivos dela, quais são os valores dela, as coisas mais importantes, o como fazer. Por mais que nós tenhamos um método, que nós tenhamos as ferramentas do coaching, acho que é importante personalizar para cada pessoa. Porque cada pessoa está em um momento de vida, cada pessoa vai precisar de um passo a passo que pode levar tempos diferentes. Então, eu costumo dizer que essa parte do como é a parte mais difícil. Muitas vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer, mas não sabe como fazer. E aí entra muito a questão de, primeiro, entender todas as áreas de vida. Aí, a partir disso, criar os objetivos que a pessoa tem de vida e de carreira e começar a criar as ações práticas que entram na rotina da pessoa. Então, por isso que eu costumo dizer que, além do planejamento, eu organizo uma forma prática
daquele plano entrar na vida da pessoa. Porque eu posso entregar um planejamento lindo, mas se ele não é aplicável ao que a pessoa vive, a necessidade financeira que ela tem e a realidade de família que ela tem, esse plano não se concretiza. E nós queremos planos que saem do papel, que se materializam. Com certeza. E só nessa fala dela já me vem tanta coisa na cabeça para perguntar, né? Mas eu acho que o principal é começar dizendo que dá para ser feliz no trabalho, né? Porque a gente cresce, e não sei se é questão de geração, mas na minha geração, por exemplo, né? Eu nasci na década de 90. Tinha muito essa pressão do não estudar, trabalhar, ter uma profissão e tudo mais, mas não vinha muito a questão do ser feliz com o que você, né? Não era incluído, tinha a questão né? da ascensão profissional, de ter uma carreira segura, estável, mas assim, o que te faz feliz, né? E essa cultura não vem muito da escola, pelo menos naquela época não vinha, não sei se pra você era assim, Kaique, como é que era? Vinha esse peso, né? Tipo assim, você até tantos anos já tem que ter um trabalho, dali você já tem que casar, depois mais para as mulheres ainda, né? Mas aí você já tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, isso é felicidade. E decidir a sua vida no ensino médio, exatamente, ali, né? A sua profissão da vida toda. 17 para 18 anos. E com 30 Absurdo. anos você tem que estar pronto e realizado com essas questões. E até vai de conta até com uma pergunta que me surgiu aqui agora. Tem essa coisa da crise dos 30, será que é eu que estou passando por essa crise? Eu estou nos 36, já me encaminhando para os 40, e foi mais ou menos nessa época que eu percebi que aquele combo que eu idealizava, que eu esperava ter chegado aos 30, não aconteceu. E eu também tive, né, nasci na década de 80, final da década de 80, também tive muito essa pressão, e a minha escolha profissional lá atrás foi muito motivada com um trabalho que desse bastante dinheiro, que eu tivesse um bom salário, trabalhar numa grande empresa, então o empreendedorismo não era uma realidade para mim naquela época. E muito essa pressão de escolher o trabalho primeiro e depois ir encaixando as outras coisas da vida da gente em volta daquele trabalho que a gente escolheu. E os 30 anos marcam, porque é o momento onde você se imagina com a vida resolvida. E nós sabemos que nem sempre é dessa forma. A maioria das Acho que é vezes. exceção, né? Sim, e cada vez mais a gente percebe que não precisa cumprir esses pré-requisitos. A gente precisa buscar o que é sucesso, o que é felicidade para nós. Para a nossa realidade, para o nosso momento de vida. É lógico que a busca do trabalho sempre vai precisar considerar o retorno financeiro, mas não é o principal, né? Eu vejo que a gente consegue conciliar trabalhos que nós gostamos, que trazem o retorno que a gente precisa, e até para isso entender, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Ver de que forma a gente está vivendo, o que a gente está consumindo, para quê? Esse dinheiro. Às vezes você trabalha tanto e chega um momento de usufruir daquilo e não tem tempo. Porque você escolheu um trabalho que não é compatível com a rotina que você gostaria de ter. Então é algo que eu foco bastante nos processos. Quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais, quero ter um salário melhor. Para quê? Qual o seu porquê? Qual é o objetivo desse salário maior, desse emprego melhor? É um dos pontos que a gente trabalha no processo de coaching de carreira. São excelentes perguntas. E eu acho que aquela fórmula que havia, né, antigamente, de você ter essa coisa, né, de escolher a carreira, seguir a carreira a vida inteira numa mesma empresa, por exemplo, e aí se aposentar, e quando se aposentar, e aí sim você curtir a vida, já é uma fórmula que o jovem, principalmente, não tá pensando nessa fórmula, né? A gente tá buscando algo que eu sempre busquei no meu trabalho, que é significado nele, né? Sim, e acho que até pela questão de nós estarmos vivendo mais, estarmos mais saudáveis, conseguimos perceber de que a gente não precisa esperar até o momento da aposentadoria. Tem o Tim Ferriss, ele tem um livro, Trabalhe 4 horas por dia, ou depois tem uma variação, Trabalhe 4 horas por semana, se não me engano, e fala muito desse conceito de você ter mini férias, você ter mini momentos de descanso entre a sua jornada produtiva, porque quantas vezes nós percebemos que, às vezes, pela rotina de trabalho que a pessoa tem, ela chega na aposentadoria totalmente esgotada. E aí, aquela expectativa que ela tinha de aproveitar, assim, o tempo é outro. Passaram-se 20, 30 anos, então a expectativa que ela tinha do que ela ia fazer quando se aposentasse muda porque a vida mudou. Ela mudou, a sociedade mudou. Então, se a gente consegue se desprender um pouquinho dessa necessidade de fazer a carreira sempre na mesma área, né, pensando em transição. Eu, por exemplo, já trabalhei na área financeira,
Já Aí, trabalhei na área Kaique. de alimentos e bebidas, tive uma cervejaria. Olha. E agora eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal. E quando eu idealizei a minha carreira, eu não imaginava fazer todas essas transições. E tinha muito aquela ideia de que ia iniciar e finalizar na área de comunicação, publicidade, que foi a área que eu escolhi lá atrás. E os conhecimentos dessa área me ajudam até hoje. Então, é legal falar que numa transição de carreira você não está começando do zero. O que você aprendeu vai te ajudar nessa próxima jornada, nesse próximo passo que você vai dar. Inclusive, eu acho que hoje em dia, né, a gente fala muito, o Kaique, ele é líder no segmento que ele tá, né, de soft skills, né, maninho, de habilidades, de como você consegue, por exemplo, interagir em equipe, você consegue ter habilidade de disciplina, de resiliência, né, acredito que talvez até os empregadores já olhem para isso hoje em dia de uma outra forma e valorizem mais do que um diploma, muitas vezes, né. Sim, a capacidade técnica é muito importante, mas é algo mais fácil de desenvolver do que um bom relacionamento, do que comunicação não violenta, do que resiliência, trabalho em equipe. Então, são coisas que cada vez mais estão compondo o que o profissional precisa. Uma parte do nosso processo também é entender que habilidades a pessoa já tem e quais ela precisa desenvolver, porque cada vez mais as empresas estão criando grupos mais diversos. Então, não necessariamente todo mundo precisa saber a mesma coisa, mas diversos tanto no conhecimento técnico quanto na habilidade. Às vezes, em algumas situações, eu vou escolher aquela pessoa que tem uma habilidade maior de gerenciar conflitos. Dependendo do cargo que ela ocupa, o soft skill que eu vou precisar dela é diferente. E quando a gente consegue fazer isso e consegue identificar que nem todo mundo precisa saber tudo, você respeita a individualidade. Você consegue fazer com que a pessoa não se sinta obrigada a ser brilhante em tudo. Algumas pessoas têm mais habilidade para falar, outras mais habilidade para escrever, outras habilidade para escutar. E a gente precisa de todas elas. Vai de acordo com o perfil comportamental de cada uma, né? E nem sempre um bom vendedor vai ser um bom líder, né? Lidar com processos, às vezes a pessoa é muito boa com processo, com papel, com tecnologia, mas não é muito boa com pessoas. E aí vai dessa análise também, né? E uma pergunta que eu queria fazer, quero mudar de carreira, fazer essa transição, sou um quarentão, sou um cinquentão. É tarde? Tem idade para eu, de repente, quero mudar, e aí? Não é tarde. Eu vejo muito assim, se você tem vontade de empreender uma nova área, empreender eu digo, não necessariamente ter uma empresa, ter uma microempresa, ter uma grande empresa, mas se você tem vontade de fazer algo novo, de entrar em uma nova área, de começar uma nova profissão, não é tarde. E a gente sempre começa pela pergunta inicial. O que você quer? O que você gosta de fazer? E como o que você gosta de fazer pode se encaixar em algo que vai se transformar num trabalho e que vai trazer o retorno financeiro que você precisa, porque não dá para fantasiar e dizer que a gente vai fazer só o que a gente gosta, porque a gente sabe que para manter a nossa vida, de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro. Então, também linkar um pouco mais esse nosso discurso, não só com fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, um trabalho que me dê possibilidade de ter uma rotina mais tranquila, no nosso caso aqui, e caminhar na praia, e fazer exercício físico. Todos nós queremos muito isso. Mas é lógico que a gente sempre precisa trazer para o racional e entender como isso também vai atender às necessidades financeiras, compromissos que a gente já tem, aquisição, e a gente consegue encontrar um equilíbrio. E, mais uma vez, de acordo com a fase de vida da gente, o objetivo que nós temos pode ser diferente. Então, em alguns momentos da vida, pode ser que nós busquemos um trabalho que dá uma flexibilidade menor de rotina, mas que atende um objetivo maior de construção de patrimônio, por exemplo. Em outros momentos, não. De repente, depois que eu tenho filhos, que eu me caso, que eu quero uma dedicação maior à minha família, às vezes eu abro mão daquele grande salário, mas para ter um valor que é o suficiente para eu manter a minha família e ter mais tempo. E a gente se pergunta pouco disso. Sempre vai muito sempre coloca como pré-requisito ganhar bem, ou ter uma boa posição, e depois que está performando aquele trabalho se sente infeliz porque não está atendendo o que realmente era importante, a gente não perguntou lá na frente. Ou ainda pior, né, de tentar corresponder a uma expectativa de outras pessoas, né? Por exemplo, você comentou que a tua formação
de base é muito importante hoje no seu trabalho. Sim. Né? Mas aí pode ter gente que pensa assim, mas você não tá nem trabalhando na tua área que você estudou, ralou tanto para se formar, como se fosse algo negativo, né? E a habilidade tá ali, o teu conhecimento tá ali, né? Sim, e por muito tempo eu me cobrei em trabalhar na publicidade, por muito tempo eu me cobrei em dizer para o meu pai que o diploma que ele me deu de publicidade, porque, né, os meus pais que me ajudaram a fazer a faculdade, que resultou na carreira que eu escolhi e na carreira que eu levei para o resto da vida. E ao longo do tempo eu fui percebendo que existia publicidade em qualquer outro trabalho que eu fosse fazer, porque nada mais é a publicidade divulgar o produto e o serviço que você vende. Então hoje no meu trabalho eu uso a publicidade. Você usa isso, né? Mas que não necessariamente eu precisaria estar na área da publicidade para aplicar os conhecimentos que eu tive lá. Então, mais uma vez, entender a expectativa do outro versus a sua expectativa. E a Janaína de 16, 17 anos que escolheu a publicidade não é a mesma de 36 hoje. E talvez hoje eu escolheria uma outra área. E que bom que eu consegui mudar, que bom que eu pude mudar, que eu não precisei ficar presa nisso. Eu acho essa fala muito perfeita, né? Porque dá uma leveza a gente saber que a Juliana de 20 não é mais a Juliana de 29 e eu não quero ser a mesma daqui a 10 anos, acho que semana que vem, né? A gente tem que sempre estar evoluindo, se reinventando, se transformando, né? Se mudando, e isso envolve diretamente as nossas escolhas, né? O Kaique também, a gente tem vontade de fazer várias faculdades, né? Se fosse parar pra fazer tudo que a gente gosta, é história, é artes cênicas, é filosofia, um monte de coisa, né, Maninho? Filosofia também, faria. Mas, de acordo com o momento de vida, acho que isso é tão legal da gente pegar, né, como lição mesmo, pra dar esse alívio. A gente tem que olhar pro momento de vida da gente, pra quem a gente é naquele momento e qual é a nossa expectativa. Que é o que você tá falando, né? Às vezes a preocupação, o olhar vai estar mais voltado realmente pro lado financeiro, né? Pra sua necessidade principal. Às vezes a sua necessidade principal vai ser a família, vai ser ter mais tempo livre, vai ser... Enfim. E você ajuda a pessoa, né, no teu trabalho a encontrar as respostas para essas perguntas, porque eu acho que não é tão fácil assim, né? Não, Às vezes a gente sabe que quer mudar, mas não entende exatamente o que a gente quer mudar. Ou não né? sabe usar as palavras para expressar. Sim. Só sabe que tá infeliz, né, de repente. Sim, e é uma das bases do meu trabalho, entender qual é o cenário atual da vida daquela pessoa, em que momento de vida que ela está, mostrar para ela que, de acordo com aquele momento de vida, existem algumas coisas que ela valoriza, entender quais são as que ela prioriza, porque não necessariamente nós vamos ter todas, mas tem aquelas coisas que são mais importantes e que a gente não abre mão. E aí, a partir disso, ajudar ela nas escolhas que ela vai fazer e ajudar também a deixar algumas escolhas que já foram feitas para trás. Porque a gente tem, às vezes, aquela sensação, aquela impressão de que a escolha foi gravada na pedra e eu não posso fazer uma outra coisa diferente. Apego, né? É verdade isso. Então, tirar um pouco desse apego mesmo. Claro, honrar o que já foi feito, reconhecer, agradecer pelo que já foi feito, mas saber que você pode fazer mais, que você pode fazer diferente, que não tem problema mudar. E a mudança, por mais que seja uma das bases do meu trabalho, é uma coisa difícil para mim também. Então, vendo essa minha experiência pessoal, eu também entendo que muitas vezes nós chegamos numa decisão, numa escolha, numa mudança, por exemplo. Numa transição de carreira, nós vamos listar as várias possibilidades que você tem e, dentre aquelas possibilidades, nós vamos escolher uma para você investir, criar um plano e as ações que você precisa para chegar naquele objetivo. Mas pode acontecer de no meio do caminho você titubear, pode acontecer de no meio do caminho você querer voltar. E é por isso que a gente precisa sempre ter um plano A e um plano B. É por isso que a gente sempre precisa ter um plano que preveja em quanto tempo eu vou ter... talvez a mesma recompensa financeira, o mesmo retorno financeiro que eu tinha naquela função. Eu estou disposta a abrir mão dessa segurança temporariamente? Ou então não, eu posso fazer uma reserva financeira prévia para aí fazer essa mudança com um pouco mais de tranquilidade? E aí vai depender do valor da pessoa, vai depender das obrigações que ela tem, dos compromissos que ela tem. Porque às vezes é uma pessoa solteira, mora com os pais, tem uma flexibilidade maior e tem um apoio maior para fazer uma nova escolha e caso ela tenha algum problema, ou caso não saia como planejado, ela tem suporte.
mas nem todas as pessoas têm isso. E aí é mais uma vez onde eu digo, a formulazinha da Ju não é a mesma formulazinha do Kaique, tem diferença. Sim. E se encontra em situações diferentes, né? Por exemplo, novembro do ano passado eu fiz uma viagem para o Maranhão. E fui para curtir os lençóis, aquela coisa chique, aquela coisa linda, mas eu também fui até o sertão, até onde as pessoas vivem situações precárias. Precárias, assim, no meu modo de vista, no meu modo de ver, quando eu olhei, eu falei, eu sou rico, eu sou milionário perto do que essas pessoas têm. Mas eram pessoas felizes, pessoas com muito pouco, em casas, assim, bem humildes mesmo, mas felizes e te recebendo de braços abertos e te estendendo uma fartura de comida e tudo. Isso virou uma chave na minha cabeça. E aí quando eu voltei, foi aí que eu falei, não, tem algo errado. Eu percebi que o meu valor naquele momento mudou. E aí eu não estava mais valorizando tanto o dinheiro, o ganhar financeiro, enfim, mas eu queria agora tempo de qualidade. Eu queria tempo para curtir e viver essas pequenas coisas. Foi aí que começou esse negócio. Eu falei, não, eu preciso mudar, sair da empresa, eu preciso mudar isso porque eu quero vivenciar experiências diferentes, eu quero ter tempo, eu quero ter qualidade de vida. E aí vai de acordo com o que você falou, né? Depende do momento que você está vivendo, o seu valor naquele momento, isso vai mudando, né? Sim, e para cada pessoa acontece de uma forma. Para você aconteceu numa viagem. Para uma outra pessoa pode acontecer quando ela é desligada da empresa e olha e percebe que não tinha nenhum outro plano além daquela empresa. Delegou a carreira dela para aquela empresa e quando a empresa não quis mais manter ela lá, ela não tinha uma outra opção. Por impacto emocional, choque. Sim, e até a busca do plano de carreira precisaria vir até antes desse momento, porque às vezes a mudança de carreira vem num momento onde você talvez não esteja tão preparado, principalmente com o emocional, né, em dia, para conseguir operar essa mudança, porque você saindo de uma empresa despreparada, sem ter talvez a reserva que você precisaria, é um processo um pouco mais difícil. Então a gente sempre volta alguns passos e pensa, antes de chegar na insatisfação master, já começa a olhar para esse lado, já começa a criar uma trilha de carreira e já começa a pensar no que você gostaria de fazer, para que a decisão venha de você e não do externo, e você tenha que fazer alguma coisa com uma decisão que alguém tomou por você. Entendi, fantástico. Não chora, Kaique. E eu acho que, infelizmente, né, muito do que a Juliana tá falando, de planejamento, de antever situações, planejamento financeiro, de pensar em plano A, plano B, plano C, não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente não tá habituado, no geral. Não somos educados. A gente não é educado a isso, né? A fazer esse planejamento, né? Sim, e é algo que culturalmente não faz parte da nossa vida, mas nós percebemos que cada vez mais, eu vejo muito através do empreendedorismo e através das iniciativas empreendedoras, projetos, instituições que nos ajudam, eu sou uma empreendedora também, a olhar para os nossos negócios da forma que os nossos antigos empregadores olham para os deles. Às vezes a gente olha uma empresa grande e não percebe que, replicando aquela estrutura na nossa empresa, mesmo tendo menos funcionários, menos produtos, talvez uma capacidade financeira menor, mas todas as empresas vão precisar do mesmo processo. Para as pessoas funciona da mesma forma. À medida que a gente começa a olhar para a nossa vida de forma a entender que muitas vezes a gente acha que vai ser escolhido e pode escolher, muitas vezes a gente acha que a vida vai levar e a gente pode levar essa vida, a gente pode fazer esse planejamento e encontrar uma forma de se organizar, a gente começa incluindo isso aos poucos. E uma das palavras-chave, assim, que eu acho que fez muita diferença para mim, porque eu também passei por esse processo de não ver sentido no trabalho que eu fazia, eu também passei por esse processo de pensar no que eu ia fazer, mudança de hábitos e mudança de rotina. Mas rotina eu acho que é a palavra-chave quando você pensa em qualquer mudança, em qualquer plano que você precisa implementar. Porque você vai fazer o plano e na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, ele não vai sair como você planejou.
Só que à medida que você estabelece uma rotina de realização, quando acontece alguma coisa que não deu muito certo, você consegue voltar para onde você estava, porque o planejamento é mapa. Então você pode acontecer 1000 imprevistos. Se você consegue voltar para o seu mapa e consegue fazer novamente, essa rotina vai te trazer o resultado que você precisa. Talvez não no tempo que você planejou antes, mas vai trazer. E isso é uma coisa que a gente não aprende às vezes na escola, não aprende às vezes na família, mas atualmente a gente vê mais falar sobre isso, tanto na TV quanto na internet, que é uma grande ferramenta para que a gente aprenda, para que a gente veja os conteúdos das pessoas que trazem esse assunto e para que a gente perceba cada vez mais que tem muitas coisas que dependem do externo. Tem muitas coisas que dependem da sociedade, do governo, da cidade onde a gente está, mas que essas coisas, algumas estão no nosso controle e outras não. Então, nas coisas da nossa vida que estão no nosso controle, a gente pode começar a exercitar esse poder, vamos dizer assim, essa responsabilidade de fazer o que está no nosso controle para que o externo vai afetar. Mas para que ele afete menos e para que você consiga passar melhor pelos imprevistos. E você consiga ter mais controle da sua vida nesse sentido, né? Sim, que também, né, o controle é algo bem, bem relativo, né? A gente não tem controle de tudo, mas a gente pode trabalhar o máximo possível para ter o máximo de coisas possíveis ali na nossa mão para diminuir a ansiedade, para diminuir a angústia, para diminuir aquela sensação de que a gente está fora do controle, vamos dizer assim. Diana, eu tô ouvindo você falar, eu fico pensando assim em exemplos práticos que a gente pode ter, né, do que fazer. E eu lembro muito do meu momento de faculdade, assim. O meu pai, ele foi autônomo praticamente a vida toda, então tinha muita essa insegurança, né, em relação ao ganho financeiro. A minha mãe era doméstica, né, dona de casa por muitos anos. Ela foi fazer faculdade depois de mim, a gente incentivou ela fez, passou num concurso público depois. Mas a gente viveu por muito tempo isso. Talvez até por isso, né, e meus pais... sei que não é a realidade de todas as pessoas, eles estavam muito ali, me incentivavam, eram aqueles que falavam assim, olha, o que você quiser, você é capaz de fazer. Então eu fui muito alimentada dessa forma, né? E apesar de tudo isso, tendo esse incentivo, mas com esse contexto bem concreto, né? Na época que eu fui decidir a faculdade, as perguntas que eu me fazia eram, quanto que ganha em média, quantas horas em média trabalha, em que tipo de lugar trabalha, no meu caso serviço social, né, é ONG, poder público, né, terceiro setor, também pode ser empresas. Eu fui enxergando as possibilidades, quais matérias estuda na faculdade, né, qual que é o tipo de conteúdo que vai aprender, então isso que me fez escolher de fato aquele curso, né. E um passo antes, para mim, que era meio questão de sobrevivência, eu morava no Guarujá e lá tem a ETEC, né, que é o ensino técnico de muita qualidade. Eu fui fazer um curso técnico em hotelaria, no último ano do ensino médio. E não era porque eu quero muito trabalhar com hotelaria, com hotéis e tudo mais. Não era uma área que me vislumbrava, mas o meu pensamento era muito concreto. Quero fazer uma faculdade pública, não sei quando eu vou conseguir, né? Era o que eu podia, como a gente não conseguia pagar, né? Então eu preciso investir nisso. Como eu não sei quando eu vou conseguir, eu vou fazer esse curso técnico aqui, porque Guarujá, Santos, Baixada Santista tem uma vocação turística e hoteleira. Sim. Então, a minha possibilidade de conseguir um emprego nessa área é grande por ser uma área, né, forte aqui. Se eu tiver um curso técnico, vai ser maior ainda. Então, eu construí esse plano B. Sim. Uma coisa meio, não vou dizer que foi natural pra mim, que é subjetivo das experiências que eu fui vivendo, né? Então, foi talvez um exemplo. Acho que é uma forma de pensar, né, em plano A, plano B, com possibilidades, certeza. Até pra algo que não é o que te vai preencher por completo naquele momento, mas talvez, no meu caso, eu não abria mão e era o que eu podia, né, a universidade pública. Se fosse necessário, me daria um passo a mais, como foi. Eu fiz um estágio que me ajudou muito, né? Pra eu conseguir me manter na faculdade e seguir, de fato, pro meu sonho, né? Sim. Inclusive, eu costumo dizer que são 2 momentos do planejamento de carreira. Tanto o planejamento para o que você quer alcançar, para sua mudança, para sua nova escolha, quanto o momento de manutenção da rotina de trabalho que você tem hoje.
E como alcançar, né? E como alcançar. Porque essa rotina, esse trabalho que você tem hoje, muitas vezes é o que vai te dar os recursos financeiros, né? Nesse teu exemplo, os recursos financeiros que você precisava para continuar sonhando com o outro lado. Porque às vezes é mais difícil a pessoa ter uma reserva financeira que permita ela ficar um tempo sem trabalhar para fazer essa transição. Muitas vezes a transição acontece em conjunto. E um ponto importante também é gerenciar o emocional da pessoa nesse momento, porque às vezes ela já está saturada do trabalho que ela faz hoje, mas é preciso ter um plano até de sobrevivência naquele trabalho, porque é algo que, se nós fazemos a transição e no meio do caminho ela perde aquele recurso, desacelera um pouquinho os passos rumo àquele novo plano e pressiona a pessoa, de repente, a continuar naquele trabalho e desistir da mudança por conta de questão financeira. E é algo que assim, é difícil, mas cada vez mais necessário para todos nós. Organizar a nossa vida financeira, porque o dinheiro pode ser um motor para nos ajudar nesses outros passos, mas entender que esse recurso não vai vir necessariamente dessa escolha. Que no intervalo disso, nós podemos encontrar trabalhos intermediários que nos ajudem a alcançar aquele objetivo maior. E não tem nada de errado em você, de repente, trabalhar numa área diferente da que você almeja estar para conseguir os recursos que você precisa para chegar naquele seu objetivo. Porque, né, mais uma vez, os boletos não esperam. Não né? esperam, Só existe né, uma coisa, só existe uma certeza na vida. Haverá louça na pia e boletos. Boletos, A gente não vencendo, pode. vamos pra cá. Ô, Jana, existe um padrão em que momento eu identifico que a minha vida pessoal e do trabalho já está desequilibrada, que já não está... O carro já não está caminhando ali como deveria. Tem um padrão, né? Um sintoma, um padrão sim. Físico, emocional, enfim. Algumas situações que acontecem que indicam que você está num momento em que está precisando de uma transição. Falta de vontade de ir para o trabalho com uma constância maior do que o comum. E eu tenho isso. Esse é o diagnóstico. Às vezes, um dia ou outro, eu tô mais cansada. Ou fiz, né, um programa no final de semana com os amigos, com a família. Quero ficar um pouquinho mais. Chega na segunda-feira de manhã, eu tô um pouquinho cansado. Mas, assim, ao longo da semana eu vou, enfim, me acostumando ali com a rotina e volto ao trabalho. Muita irritação, tanto com as pessoas, quanto com as atividades que eu preciso desempenhar. Deixar de gostar de atividades que antes eu fazia e fazia bem. Gente, eu tô diagnosticando várias pessoas que eu conheço. Olha, você aí em casa faz o checklist. Exercício prático, hein? Quantos desses você tá preenchendo? Também a questão de queda da produtividade, mas falando num sentido assim de... antes eu levava 3 dias para realizar esse tipo de trabalho. Hoje eu levo mais tempo porque às vezes eu não sei por onde começar, ou tem alguma dificuldade... Esses processos indicam que você está, de alguma forma, ou precisando ali de uma atualização naquilo que você faz. Uma manutenção. Porque muitas vezes a transição não é sair do que você está fazendo, mas fazer uma atividade diferente. Ou até sair do lugar que você está e ir para outro lugar. As transições, às vezes, não precisam ser tão extremas. Você pode fazer uma movimentação dentro do lugar que você está. E acho que o principal... Quando você percebe que você só tem tempo para o trabalho e não tem tempo para nenhuma outra coisa. Na maioria das vezes a gente estrutura a nossa rotina pensando no trabalho e o tempo que sobra nós fazemos outras coisas. Eu tinha uma época, por exemplo, que eu trabalhava em São Paulo e morava no interior de São Paulo, pegava fretado e assim a minha vida se resumia a isso. Eu acordava às 5h40, pegava fretado, ia para São Paulo, trabalhava o dia inteiro, saía de São Paulo, chegava no interior 8h30, 9h da noite, jantava, dormia. Nossa. E aí, com o tempo, você vai percebendo que assim, não tem nada de errado eu fazer isso. Mas por quanto tempo? Com que objetivo? O que eu faço além do trabalho? O que é importante para mim? Eu tenho tempo para ler? Eu tenho tempo para fazer um curso de inglês? Eu tenho tempo para estudar? Tenho tempo para fazer exercícios? Essa rotina é uma rotina que eu consigo levar por quanto tempo? Né? Qual é uma forma de facilitar essa rotina para que, de repente, eu fique menos tempo na estrada?
né? Esse trabalho que eu faço lá, eu poderia fazer em outro lugar? Eu poderia trabalhar alguns dias no escritório e alguns dias em casa? Agora, né, nós temos essa facilidade do trabalho remoto, que até 2, 3 anos atrás não era realidade para muitas pessoas, né? Hoje em dia é realidade para a maioria das pessoas. Então, isso tudo já ajudou a aliviar um pouquinho aquela carga do trabalho e encontrar um trabalho que coloca mais vida, né, na sua vida, né? O carro-chefe do meu trabalho é o carreira com vida. Ter um trabalho que cabe na sua vida e não o contrário, né? Que é o que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, tem e por isso estão tão insatisfeitas, né? E a gente nem faz muito esses questionamentos, né? Que você falou aí de tem como eu trabalhar remoto, tem como eu facilitar. A gente só vai trabalhando, aí chega no momento que tem um pico de estresse, cansaço extremo, as coisas já não fazem mais sentido, e aí a gente não tem, como a gente falou, nessa cultura desses questionamentos, né, esse planejamento. E dá para entender por que a gente não faz esses questionamentos, porque na maioria das vezes a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Às vezes você recebe a resposta de que você precisa mudar, mas como que eu vou fazer essa mudança? Eu preciso do trabalho, eu preciso do salário. E aí que entra o coach, que é a pessoa que vê de fora, vai te entregar algumas, vai te fazer pensar em algumas coisas e vai te ajudar nessas escolhas, vai te entregar algumas opções de coisas que você pode fazer para melhorar esse cenário. Porque às vezes a gente está ali envolvido, imerso no problema, entre aspas, e uma cabeça de fora, né? Eu costumo até dizer que as pessoas emprestam algumas horas de um cérebro externo, que é o meu, para ajudar a pensar as suas questões de vida. E é compreensível, né, que muitas vezes a gente não faça esse questionamento, porque o outro lado tenho consciência do que eu preciso mudar. Vou continuar convivendo com isso ou vou fazer uma mudança? E aí que entram, né, todos os profissionais de desenvolvimento humano que podem nos ajudar. Porque você vai desenvolver uma habilidade para que a pessoa consiga fazer isso outras vezes. Em alguns momentos ela vai precisar de mim, mas na grande maioria das vezes o que a gente quer é que a pessoa crie esse comportamento, essa mentalidade de que ela não precisa ficar ali presa naquela situação, que ela consegue fazer essas mudanças hoje, amanhã, depois, porque os planos vão evoluindo. Vão evoluindo, né? Aprender a lidar com mudanças, né? Sim. E é algo científico. Vou aproveitar e mandar um beijo, um abraço para Rosana Dias, que é minha colega de trabalho, psicóloga. A gente trabalhou junto e ela falava muito do Gestalt, que é justamente isso, né? De você, às vezes você tá imerso na situação, tá do seu lado aqui a resposta, e você não enxerga, né? Porque você vai fazendo tudo daquele jeito, a rotina, você é consumido por aquilo. E precisa ter esse profissional que de fora vai vir e falar, aqui, ó, tá aqui do ladinho, né? Vamos trabalhar, vamos por esse caminho para trazer possibilidades, né? Sim, com certeza. É o nosso papel mesmo. Usar ferramentas, usar a ciência, usar os conhecimentos que nós temos ao nosso favor, mas também ser aquela pessoa que está vendo a realidade de fora e consegue, até nos exemplos mais simples, eu estou procurando o potinho de jujuba. Eu olho aqui. Ó, Jana, tá aqui o pote de jujuba. Eu quero meu óculos, e o óculos tá na cabeça, né? Sim. Cadê o óculos? Quem nunca, né? Sim. A chave do carro tá na mão, e cadê a chave? É bem por aí. E a gente tá falando de questões que envolvem cultura, hábito, algo que não é de ontem, né? Porém, na pandemia, a gente sabe que diversas questões que já eram complexas, difíceis, foram agravadas, né? Sim. E o nosso Não Vire as Costas de hoje fala disso, né, Kaique? Fala disso e, nossa, muito 10, porque Não Vire as Costas de hoje evidencia esses dados aí da pandemia, que foi um momento muito difícil para todos nós, de muitos questionamentos, enfim, né? Não Vire as Costas de hoje traz uma notícia da CNN Brasil. Com a pandemia e crise econômica, igualdade de gênero no mundo só será alcançada em 132 anos. Eu não vou estar mais aqui para ver, será? Até 2020, a desigualdade de gênero vinha diminuindo em todo o mundo. No entanto, com a pandemia do Covid-19, essa tendência se inverteu. No Brasil, em 2019, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens, né? Enquanto elas dedicavam 21 horas semanais, os homens dedicavam apenas 11.
E a desigualdade atinge proporções maiores nas funções e nos cargos que asseguram os maiores ganhos. Entre diretores e gerentes, as mulheres receberam 61% do rendimento dos homens, Ju. Sim, e a gente sempre traz vários debates em relação à igualdade de gênero, né, que é o destaque do nosso quadro. E aqui tem um outro fator que a Agência Brasil traz pra gente, né, que apesar do aumento do número de deputadas federais entre 2017 e 2020, né, antes da pandemia, temos atualmente apenas 14,8% de mulheres no exercício na Câmara dos Deputados. E a gente sabe que o Brasil é majoritariamente composto por mulheres, né, a população brasileira. Com esse dado, o nosso país tem a menor proporção entre os países da América do Sul e fica na posição número 142 em um ranking de 190 países. Ou seja, né, a gente está falando aqui do quanto a gente não é educado a se colocar, a questionar, a olhar para a nossa vida e buscar esse equilíbrio para a gente, de fato, viver, né? E não só apenas sobreviver. E quando a gente fala da questão da mulher, e você é uma mulher, né? Não sei se você tem, de repente, um foco mais para o público feminino também, um trabalho específico, mas acho que essas questões se agravam mais ainda, né? Porque a mulher é doutrinada e, como a gente viu estatisticamente falando também, né? Ao cuidado, ao olhar para o contexto familiar, para o outro, é menor ainda olhar para ela mesma, né? Sim, com certeza. E foi importante vocês trazerem esses dados, porque entendendo isso e vivendo isso, eu decidi direcionar o meu trabalho para mulheres empreendedoras, porque nós sabemos que, compulsoriamente, a mulher acaba tendo uma jornada dupla. Trabalho e casa. É lógico que depende da configuração de cada casa, eu não vou generalizar, mas os dados dizem. Né? Os cuidados... A maioria é jornada dupla, tripla. Sim. E aí se torna ainda mais necessária a organização para que ela não se perca naquilo e não consiga ter uma realização profissional. E principalmente no caso da mulher empreendedora, a maioria das vezes ela sai do CLT buscando essa flexibilidade, sai buscando esse tempo a mais, sai buscando essa autonomia a mais, mas muitas vezes não cria a trilha de carreira que ela precisa para garantir que isso aconteça. Acaba se perdendo um pouco ali naquele processo de gerenciar a sua empresa e esquece de gerenciar sua própria carreira. E pensando em planejamento, não dá para planejar só a carreira e deixar a vida de lado, não dá para planejar só a vida sem ter a carreira como um dos pontos. Então, acaba que grande parte das pessoas que me procuram são mulheres, é lógico que meu trabalho é para seres humanos em geral, homens, mulheres, mas eu acabo focando mais o trabalho em mulheres porque eu também percebo que eu consigo entender melhor a realidade dessas mulheres, porque é a realidade que eu tenho também. Eu tenho o meu trabalho, mas tenho os cuidados com a minha casa, os cuidados com a minha família, não tenho filhos ainda, mas quando tiver já entra, né, mais uma atividade, mais, enfim, um momento de vida que vai exigir que eu esteja ali mais próxima da minha família, e isso muda. Os objetivos de carreira do homem em relação aos da mulher são diferentes. A forma como as empresas olham para os homens também, e para as mulheres nesse contexto acabam sendo diferentes. Os cargos que essas pessoas são entre profissionais homens e profissionais mulheres são cogitados a ocupar, às vezes diferem pelo fato de ser homem ou de ser mulher. Talvez por isso as mulheres acabem tendo uma tendência de ocupar cargos que não são exatamente o que elas gostariam também. Eu acredito que sim, porque infelizmente tem muito essa questão mesmo de, como que eu posso dizer, priorizar ou privilegiar ou já considerar que os homens vão ter uma disponibilidade profissional maior que as mulheres, quando muitas vezes nem é perguntado. Uhum. Né? Quando eu estava vendo uma pesquisa onde falava do tipo de pergunta que é feita numa entrevista para uma mulher. Estava lembrando da entrevista com a Gleice. E o tipo de pergunta que é feita numa entrevista para um homem. E as perguntas que são feitas são muito mais voltadas à questão de como conciliar, como vai ser quando você estiver trabalhando, e a sua vida, e os seus filhos, ou até mesmo
em relação a comportamentos que são, no caso dos homens, são esperados comportamentos mais desafiadores, mais de posições de comando, e das mulheres mais de adaptabilidade, resiliência. E os dois profissionais precisam dos dois. Mas se a gente consegue quebrar esses paradigmas dentro do mercado de trabalho, isso se estende para a sociedade. Se nós conseguimos ter igualdade, né, dos gêneros dentro do mercado de trabalho, no empreendedorismo, no corporativo, nas diversas áreas, na política, nós conseguimos ter cabeças diferentes pensando coisas diferentes. Né? Nós conseguimos ter diversidade porque a pessoa que está ali legislando, a pessoa que está ali comandando uma empresa, ela está fazendo algo que vai refletir o que a gente tem na sociedade. Não vai ser voltado só para o homem ou não vai ser voltado só para a mulher. Vai ser voltado na proporção que precisaria ser de acordo com a nossa sociedade. Eu vou dar uma de Kaique agora e vou falar, senhoras e senhores, Janaína Faller, né? Porque é isso, né? É diversidade. Viva a diversidade e o quanto ela é importante, né? O pessoal que acompanha a gente já sabe, a gente entrevistou a Gleice, que faz um trabalho incrível. Aliás, a gente precisa conectar essas duas mulheres, né? Elas precisam se conhecer. Eu não lembro se foi com ela que isso aconteceu, se foi com uma amiga. Eu acho que foi com uma amiga que ela contou que foi para uma entrevista de emprego e aí ficaram perguntando, mas e se seu filho passa mal, qual que vai ser a sua atitude? Você tá no horário de trabalho? E aí, dependendo da resposta, de qualquer forma ia estar errada. Por se você saísse do trabalho para atender o filho, estava errado. Se você esperasse e pedisse para outra pessoa, enfim. Ela fez essa reflexão com a gente no programa, né? E ela disse, né, que começa por aí, a gente vê a desigualdade aí, quando as perguntas são diferentes. Por que as perguntas são diferentes se é para o mesmo cargo, para a mesma função, sim, né? Sim, e é onde nós percebemos que a mudança precisa acontecer não só na sociedade, dizendo, nós sempre buscamos assim mudanças na política, que são importantes, mas as mudanças precisam acontecer no nosso contexto, nas empresas que nós trabalhamos, no meu caso, né, na empresa que eu crio e nas pessoas que eu tenho ali, na cultura do trabalho que nós temos hoje, porque isso reflete na nossa vida diária e isso mostra o exemplo do que a gente precisa seguir para tudo, né? No contexto do que os pais vão passar para os filhos, eles vão o que vai acontecer nas relações deles com os amiguinhos na escola, das relações que vão acontecer entre eu e a funcionário ou funcionário que estão dentro da minha empresa, entre empreendedores, né? Então todas essas relações vão ser permeadas pela diversidade, por esse momento onde a gente percebe que não está tendencioso, não tem menos mulheres do que homens, não tem menos negros do que brancos, né? Isso se estende para outras... Não tem diferença salarial, né? Sim, sim. É muita coisa pra gente pensar, né? Ô Jana, você falou sobre CLT, aí me veio uma dúvida dentro do que você faz, né? Você acha que o regime CLT tem algumas coisas que pode atrapalhar a gente da busca do equilíbrio da vida pessoal e profissional que a gente tem hoje? Porque, por exemplo, a gente tem a Europa que está fazendo alguns testes de redução de horas trabalhadas, né? E a gente tem aqui um regime de CLT de 8 horas, enfim, férias, blá, 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 blá. O que você enxerga nesse regime atual que pode atrapalhar e aquilo que é bom, que aquilo que contribui para essa busca das pessoas que vão até você? Ótimo. Eu vejo que, independente da via que você escolhe para desempenhar o seu trabalho, seja CLT, seja empreendedorismo, seja serviço público, você tem como buscar o equilíbrio e a integração entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Na CLT, nós temos mais essa questão de jornada definida e algumas, não diria limitações, mas algumas regras que diferenciam do empreendedorismo, mas que eu não consideraria como algo que atrapalha. Eu sempre penso assim, são as regras do jogo. É lógico que a gente sempre precisa repensar como isso pode ser melhor do ponto de vista da saúde, tanto física quanto mental, mas que a gente consiga, enquanto não muda, enquanto a sugestão de mudança não vem, que a gente consiga adequar a rotina com o que a gente tem no momento. Porque também não adianta você ficar, só vai ser bom quando mudar. Tá, mas o cenário que eu tenho agora é esse. Como eu posso fazer o melhor possível no cenário que eu tenho hoje? Então, eu interpreto que o fato da mudança da pandemia no mercado de trabalho
tanto empreendedorismo, setor público quanto CLT, trouxe esse olhar maior para algumas adaptações que nós podemos fazer para melhorar como um todo. Essa questão de diminuir a jornada de trabalho, de ter um dia a menos de trabalho na semana, de buscar formas de você conseguir dar condições que o funcionário, enfim, que o empregado consiga ter um equilíbrio maior entre vida e trabalho. Então, o que talvez dificulte seja realmente as empresas que não estão olhando para isso, acho que não é nem o regime como um todo, sim, mas as empresas que não estão se propondo a ter esse olhar de oferecer uma qualidade de trabalho e de vida melhor para o seu funcionário através dessas mudanças que elas podem fazer. E o que facilita é você ter essa estrutura empresarial, né, você ter um núcleo, você ter profissionais, você ter um departamento de RH que está pensando ali estratégias e alternativas para melhorar a saúde. Então, se de um lado a gente tem algumas empresas que talvez não estejam seguindo essa linha, tantas outras, né, como ponto positivo, que já estão repensando isso, até para que a pessoa não precise sair, por exemplo, do CLT buscando no empreendedorismo uma forma de ter mais flexibilidade, porque não necessariamente é assim. Uhum. Né? Muitas vezes você acaba trabalhando até mais do que quando trabalhava no CLT, mas que as pessoas procurem essas vias de trabalho pensando nos objetivos que elas têm de profissão, e não necessariamente para ter mais qualidade de vida, por exemplo. Perfeito. E nessa linha que o Kaique colocou, vou fazer uma pergunta em paralelo, né? Eu trabalho em algo que eu acredito muito, que eu gosto muito e eu sou muito feliz nesse trabalho. Mas às vezes eu não tenho freio. Eu vou, quando eu vejo, eu tô até tarde da noite lá, ou chego em casa, fico pensando no trabalho e tudo mais. Então, existe uma tendência de que quando você trabalha em algo que te satisfaz, que você se sente realizado, você consegue ter um equilíbrio na vida pessoal, né, de forma mais fácil, ou não, né? Seja num trabalho que você ali talvez não se reconhece tanto, que você talvez vá rever, ou, enfim, não existe uma correlação. Olha, eu, pelas experiências, enfim, pelo que eu observo, até na minha rotina de trabalho, eu percebo que a tendência maior é quando a pessoa gosta muito daquilo que faz, ela acaba se estendendo um pouco mais. E vivendo aquilo, né? Sim, sim, mas não é a regra. Mas acho que até por gostar tanto, a pessoa entende aquilo como algo, como parte da vida. E eu acho que ter essa visão do trabalho como parte da nossa vida faz uma diferença. Muitas vezes você conhece pessoas e você não faz ideia do que elas fazem, não faz ideia de qual é o trabalho que elas fazem. Pode ser porque talvez não estejam tão satisfeitas com o trabalho, mas também pode ser porque a gente tem, às vezes, esse paradigma de que se a gente não gosta tanto do trabalho, ele tem que ser feito no mínimo de tempo possível, só cumprir aquelas horinhas e já tenho que cair fora dali. E não necessariamente. Eu acho que assim, depende muito de como a pessoa encara aquilo, mas mesmo a gente gostando muito do que a gente faz, a gente precisa de alguma forma buscar esse equilíbrio. Porque acaba que em algum momento, por mais que a gente goste, a gente vai começar a sentir falta das outras coisas que a gente precisa para manter o nosso pilar. Então eu vejo que quando a gente não gosta tanto, ou quando a gente gosta muito, ainda assim a gente tem que buscar essa integração e ter essa separação, né? Acho que eu gosto de usar muito a analogia. Classificar atividades entre atividades que fazem você gastar energia, mesmo que você goste de fazer elas. Eu adoro ir à praia, mas ir à praia às vezes gasta um pouquinho de energia. Com atividades que também recarregam as suas energias. Ir à praia recarrega as minhas energias, mas depois de ir à praia eu preciso dormir para recarregar as energias de novo. Sim. Então, se observar mesmo, porque... Vou dar um outro exemplo também. Às vezes a gente, quando está em momentos de folga, pega o celular e fica scrollando redes sociais como uma forma de... eu estou de folga, eu estou aqui no meu momento de lazer. Mas será que você está recarregando as suas energias ou está gastando energia? Então, quando a gente consegue avaliar as atividades dessa forma, fica mais fácil entender o que eu coloco ali naqueles meus blocos de atividade, até que ponto aquele trabalho está recarregando energias, eu posso continuar fazendo mais um pouquinho, ou é momento de parar e descansar? Eu já fui muito workaholic.
E não sei a Ju, mas isso aí que você falou tem tudo a ver. No começo eu amava e eu queria estar toda hora, e eu queria me doar e eu fazia além, sempre. E isso me trouxe algumas consequências. Uma delas é esse cabelo aqui que sobrou. A Janaína não me conheceu antes. Não sei se tem alguém assistindo que me conheceu, mas eu tinha uns cabelos longos, lindos, compridos. Eram índios, Era assim, um índio, de cabelinho. preto, lindo, maravilhoso. Saudades, cabelo. E aí caiu, né? Lógico, eu também tenho alopecia androgenética e tem outras questões, mas eu também tenho certeza que o estresse, o trabalho excessivo contribuiu para isso. E também, né, Ju, tem uma outra coisa que também pode acarretar, que é essa síndrome, que isso aí tanto não, mas eu não vou conseguir falar. A síndrome de burnout. Sim. Eu acho que, pesquisando sobre o que é ela, eu me identifiquei com vários sintomas ali. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Não sei se a Ju já se viu nessa situação também, às vezes, de estresse, de trabalho excessivo. Olha, eu vou te dizer que sim, e também quando eu descobri sobre isso foi no contexto da pandemia. Tenho 99% de certeza que eu já tive, só que eu não sabia o nome. De burnout, né, menino? Eu tenho uma tendência a ler os nomes em francês, que francês é minha segunda língua, né? E quando eu lia, eu falava burnout. Porque era burnout, eu linha assim. Aí quando eu vi, é burnout, tô aqui pagando mico, né? Afinal, o que é isso, Jana? Bom, basicamente, quando você se percebe em níveis altos de exaustão, quando você percebe que tem alguns apagões, quando você percebe que você está sobrecarregado e não consegue desempenhar as suas atividades, seja de trabalho ou até da vida mesmo, você está num nível tão alto de exaustão que pode te causar simplesmente... Você paralisa, né? Você não consegue desempenhar as suas atividades. É muito importante, quando acontece algo assim, procurar um profissional da área de saúde mental e buscar fazer um tratamento onde você consiga entender quais as atividades que você faz que podem estar ocasionando esse nível extremo de exaustão e como você consegue criar uma rotina anti-exaustão, anti-burnout. Preventiva, né? Sim, porque é algo que pode acontecer outras vezes se nós nos submetermos às mesmas condições que geraram essa exaustão extrema. Então, a minha indicação é trabalhar muito com o acompanhamento de um profissional, que inicialmente será um profissional da saúde mental, mas que depois você pode, através de rotinas, né? Até procurar um coach que pode te ajudar nas rotinas que vão evitar que você tenha uma exaustão para que você consiga criar essa integração e esse equilíbrio de forma que as atividades que você tem não sejam além do tempo que você tem para desempenhar as atividades. Acho que é o que ajuda a resumir uma forma de não entrarmos aí no que vai além do que a gente consegue abraçar ali, né, dentro da nossa rotina. E se percebendo perto disso, sempre procurar um profissional da saúde, como você falou, né, um da saúde mental, inclusive, né, terapia, em qualquer momento de que você sinta essa necessidade, né? Sim, infelizmente as estatísticas de pessoas com problemas de saúde mental estão cada vez maiores, né? É lógico que todos os profissionais da área de desenvolvimento humano podem ajudar, mas nas questões de saúde mental, especificamente, né, os profissionais que são habilitados, que são capacitados para diagnosticar e dar o melhor tratamento para que você consiga, estando em tratamento, que a gente consiga, do outro lado aqui, na parte prática, fazer estratégias para que você tenha estabilidade emocional para desempenhar os seus planos. Às vezes o que acontece a pessoa não está estável emocionalmente para realizar um plano, para cumprir uma agenda, para realizar uma rotina. O problema não é disciplina, às vezes o problema é um pouquinho antes. E chega no coaching, mas a gente precisa de outros profissionais, precisa de uma equipe multidisciplinar muitas vezes porque cada profissional tem o limite da sua atuação. E eu acho que é bem ético respeitar o limite da minha atuação e entender de que forma eu posso ajudar aquela pessoa. Mas
à medida que ultrapassa o limite, buscar o profissional capacitado para fazer esse processo. Sem dúvida. E no caso do burnout que a gente está falando, é especificamente ligado ao trabalho, né? Sim, à questão profissional. Sim. Especificamente ligado à questão profissional, a atividades profissionais que você faz, mas que podem, em algum momento, gerar um nível de estresse tão alto que você não consegue mais desempenhar aquelas atividades. E aí acabam ocasionando outros problemas. Isso aí, tá vendo? Bora informação. Bora falar, bora informação também. Bora informar. E é cultura, é isso aí. E a gente chega agora no nosso momento de bate-bola, Kaique, porque o programa tá chegando no finzinho já, né? Ai, gente, toda vez que a Ju fala que tá chegando no finzinho, dá uma dorzinha. Jana, vamos para um bate-bola? Vamos. Recentemente você esteve nos Estados Unidos, aliás, recentemente. Sim. Você chegou quase agora de lá. Sim. E qual lugar que você conheceu lá que você mais gostou? Bom, eu e meu marido fomos para Nova York, é uma cidade que nós gostamos muito e gosto muito porque é uma metrópole, tem muita movimentação, muita diversidade, né? E os passeios que nós mais gostamos de fazer, porque nós fomos no verão, foi passeio com contato com a natureza. Então, piquenique no Central Park, assistir cinema ao ar livre no Bryant Park. Então, se fosse para escolher assim, os melhores passeios, o que eu mais gostei foi fazer passeios ao ar livre. Acho que isso me conecta bastante, é o que eu uso para recarregar as minhas energias. Ai, que chique. Uma pessoa chique, né? No Parks. Adorei. Jana, de vários clientes que você já atendeu, de casos que você já ajudou a chegar nos resultados, qual deles você acha que mais te trouxe uma satisfação de caramba, olha o resultado que eu ajudei essa pessoa a alcançar? Sim. Eu tenho uma cliente que tinha um objetivo considerado complexo, né? Que era a aplicação e a aprovação em um doutorado na Universidade de São Paulo. Nossa, né? Na USP ainda, sim, extremamente complexo. Sim, e nós fizemos um processo de organização da rotina dela, tanto de estudo para as provas que ela precisava fazer, quanto de uma organização de rotina financeira, para ela conseguir conciliar as atividades profissionais, porque enquanto ela estava estudando, ela precisava cumprir com os compromissos profissionais para continuar se mantendo. E apesar da complexidade do desafio e de pouco tempo que nós tínhamos, eu considerei que assim, a nossa sinergia foi tanta que ela acabou conseguindo passar por esse processo de uma forma mais fácil e foi aprovada, está doutoranda na USP atualmente. E foi algo que assim, foi um dos marcos, vamos dizer assim, do meu trabalho, porque é um objetivo muito, muito nobre, muito importante. Vai ser uma pesquisadora que vai trazer aí conteúdos importantes. Ela tem uma linha de pesquisa muito voltada para questões raciais, então eu fiquei muito, muito feliz de auxiliar ela nesse resultado. E você vai fazer parte, já faz parte da história dela, né? Sim. De tudo que ela for fazer, tem ali a Jana. Sim. Jana, aí eu queria que você falasse pro pessoal também que está assistindo a gente, quais perguntas a pessoa tem que se fazer para poder falar assim, não, eu vou procurar a Jana, é o momento de eu ir atrás em busca disso. Fala o pessoal de casa em que momento, como te encontrar, enfim. Sim, ótimo. Então, se você já trabalha, está, por exemplo, no CLT ou no serviço público e quer empreender, se você está empreendendo, mas ainda está ali formatando a sua empresa e percebe que precisa de uma orientação, de um plano, de uma trilha de carreira para conseguir alcançar os seus objetivos, é o momento de você me procurar. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos o que queremos fazer, mas não sabemos como fazer. E eu vou te ajudar a como fazer, vou te ajudar a ter constância no que você faz e vou te ajudar a criar formas de voltar para o caminho quando por um acaso acontecer algum imprevisto. Eu acho que essa é a cerejinha do bolo do meu trabalho, porque não vai sair como a gente planejou, não necessariamente, mas eu vou te dar ferramentas para contornar esses imprevistos e voltar para o que você precisa fazer quando você tem um plano, um objetivo, um sonho a ser realizado. E sempre pensando em como a sua rotina de trabalho pode contribuir com esse plano, porque muitas vezes nós temos planos profissionais futuros, mas precisamos manter no nosso dia a dia, precisamos manter o trabalho que nós fazemos. Então, o meu processo atua desses dois lados, tanto criando o seu plano, quanto criando as rotinas que você já tem no seu trabalho hoje, para servir esse seu plano de longo prazo.
Senhoras e senhores, Janaína fala. E quem ficou curioso, quiser conhecer mais, né, Jana, pode te pedir uma hora, né, de teste de consultoria inicial, não é isso? Isso, eu ofereço para todo novo cliente, para toda pessoa que tem interesse em conhecer melhor o meu trabalho, uma consultoria individual gratuita de 1 hora, onde nós conversamos, você me explica um pouquinho de quais são os seus objetivos, o que você está vivendo, e eu te explico como eu posso te ajudar. E pensando aí, né, em auxiliar todos que estão aqui nos assistindo hoje, se você disser que viu aqui a nossa entrevista, você tem direito a essa reunião inicial de 1 hora, e além disso eu te entrego um planejamento semanal para você já começar a implementar mudanças na sua vida. E independente de fazermos o fechamento do planejamento ou não, você já sai de lá com um aperitivo de como é o meu trabalho, para ver se você vai prosseguir aí e vai fazer o planejamento completo. Olha que chique! Então, galera do Bora que tá assistindo a gente, né, não perde tempo. Procura a Jana lá no Insta, tem todos os contatos direitinho. Pede, marca, porque vale muito a pena fazer essa autorreflexão, né? Ter alguém ajudando você nesse processo e ainda ganhar uma ferramenta ali para te ajudar a começar. Ó, arrasou. Obrigada, Jana. Ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. E espero ter contribuído aí com todos vocês com informações importantes e que vão ajudar a trazer mais vida aí para o seu trabalho. Com certeza você contribuiu. Esse é o Bora Falar, né? Um programa que traz informação de qualidade e que te interessa pra gente melhorar, né? Melhorar junto. Então agradeço sempre ao Kaique que tá aqui do meu lado em todos os programas, ao Beni, ao Luan que estão ali atrás das câmeras, a você que está assistindo a gente, é claro, ao Juicy Hub, esse lugar incrível que a gente tem muito orgulho de chamar de casa, aos nossos apoiadores também. A gente sempre fala aqui rapidinho, né, da Vero Design, que é uma loja de imóveis incrível que acredita no nosso trabalho, tá apoiando esse projeto, e também do Supermercado Varandas, que tem um projeto chamado Dare. Lá você faz as suas compras, né, com preços muito justos, sempre tem promoção lá também, e além disso você reverte o valor para ajudar um projeto social que faz impacto, faz a diferença para famílias, né, para pessoas aqui da cidade de Santos. Então, se você ainda não conhece, vale a pena conferir. É isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do programa de hoje. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.